Oi? Olá. Oi, amor! Tudo bom? Obrigada por participar comigo hoje aqui da minha live Que oficial de isso? terça e quinta, no feriadão, né, Gigi? Já estava em casa, Trabalho. trabalho, Pois é. maravilhoso. Mas é que quando a gente faz, aquele ditado brega, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, não parece que a gente está trabalhando, a gente está se Ai, adoro. divertindo. A Adoro. gente, a gente está se divertindo, né? Com toda Então, certeza. Então, obrigada, viu, meu amor, por participar comigo. Eu que agradeço pelo E, convite. Adoro. bom, eu vou começar apresentando, porque depois essa live fica gravada aqui e lá no meu YouTube, tá? Ok. Então, hoje na live, primeiramente, para quem não me conhece, sou Dani Codonho, fisiopélvica, e hoje na live tradicional de terça e quinta, estou convidando o tio Gigi, né? Um fisioterapeuta também pélvico, especialista em sexualidade também. Ah, e hoje nós vamos falar sobre as naturezas sexuais. Assunto muito polêmico e difícil, né, Gigi? Muito difícil. Bastante. Bastante. Eu inclusive, aprendi muito com ele e, e estamos hoje aqui para falar sobre isso. Gigi, se apresente, por favor, meu amor. Fale um pouquinho de você. Bem, sou Gianluca Leme, fisioterapeuta pélvico, mestre em desenvolvimento humano e tecnologias. E sou formado em sexualidade, erotismo e cultura pela Unesp. Quase tudo pela Unesp. E estamos Você é aqui filho da agora, Unesp. né, falando sobre sexualidade, né? A gente vai falar dessas diversas naturezas sexuais. Ótimo, Gigi. Ontem eu estava na casa de um amigo e. Ops! Tio Gigi caiu, mas ele já entra de novo. Peraí. Ele já me deixou avisado de que. Ele já me deixou avisada de que o Insta dele cai bastante em lives. Tá? Então a gente tem paciência, porque vale a pena esperar o tio Gigi para falar com a gente. Que ele tem muito a acrescentar, muito, muito, muito. Você pede para entrar ou eu peço, Gigi? Oi, muito obrigada a vocês aqui. Aguarda um minutinho, o tio Gigi tá entrando. Aliás, gente, para quem quiser fazer pergunta, é, é só que tem uma caixinha aqui com uma duvidazinha que dá para fazer perguntas sem vocês aparecerem, sem saber quem é que está fazendo a pergunta, tá? Então fica oculta a pergunta, para quem tem vergonha. Mas também pode escrever aqui nos comentários. E se você está vendo essa live gravada, pode fazer pergunta nos comentários, tanto aqui quanto no YouTube, tá bom? Eita, a Gigi não está conseguindo entrar. Vamos de novo. Entrar ao vivo com Gigi. Foi? Foi. Agora Começou. foi. Comecei já de castigo, né? O Insta me deixou de castigo já faz um tempo, mas tudo bem, vamos lá. Tá tudo certo. Agora ele vai ficar bonzinho com você. Espero. Espero que Fica, sim. Instagram. Bom, meu amor, deixa eu perguntar para você, primeiramente, o que que é sexualidade? Ah, eu estava contando que eu fui numa festa ontem e comentei sobre aquele assunto polêmico que a gente vai falar, que homens são homoafetivos, né? E Aham, adoro. aí, gente, começou aquele monte de dúvida, né? Aí eu falei, amanhã já tenho umas par de perguntas aqui para você Adoro. que ficou bem, pessoal, mas como assim? Como assim? Ô, Gigi, primeiramente, você pode começar explicando pra gente o que que é a sexualidade mesmo, né? Basicamente, sexualidade é toda busca por prazer. Tudo que a gente busca que nos deixa feliz, né? Tudo que nos dá uma sensação gostosa. Então pode ser tomar sorvete, comer alguma coisa gostosa, praticar atividade física, ficar deitado no sofá, ficar deitado na cama. Pode ser procurar alguém para ter uma vida amorosa.
Pode ser não procurar ninguém para ter uma vida amorosa, né? Porque algumas pessoas não querem se relacionar com outras pessoas e tá tudo certo. Pode ser procurar alguém para transar, pode ser não procurar alguém para transar, porque tem gente que não tem vontade de transar com outras pessoas e tá tudo certo. Então, sexualidade é toda a nossa busca por prazer. E isso vai em várias áreas da nossa vida, né? Emprego, amoroso, afeto, sexual. Então, é tudo que a gente busca que nos deixa felizinhos, que nos dá prazer. Por isso que a gente fala que a sexualidade é desde a infância, né? Porque desde que a gente Sim. já não busca. Olha como é sexualidade, buscar o seio da mãe, além de busca por comida, por alimento, tem a busca do prazer e do afeto ali, né? Sim, do carinho. A criança gosta de receber carinho também. Então, é o carinho, é o abraço, é tudo isso. Criança também tem sexualidade. Então é isso. E ó, a gente tá no Dia da Criança, né? A gente não vai falar sobre isso, mas olha que importância a educação sexual aí, né? A gente reduz a Sim. sexualidade apenas para o sexo. E E sexo não só, é isso. só um pedacinho. Um pequeno Agora, pedacinho. Gigi, fala pra mim, bem pequenininho, né? Porque tem muita coisa que envolve a nossa sexualidade. Ou, ou. Obrigada, Rô. Obrigada, tá aqui. Você sempre agita as Beijo, lives, né? Ró. Uhum. Ô, Gigi, fala pra mim como é, explica pro pessoal aí, né, para todo mundo aí, os aspectos da sexualidade no sentido do gostar, do se atrair, do tesão, né? Como é que a gente pode definir isso para as pessoas conseguirem entender ah, as nuances, né? Como a gente estava falando, as Tá, adversidades da sexualidade. tá. Cada pessoa tem dentro dela mesma vários compartimentos, tá? Então, por exemplo, tem o compartimento da amizade, por quem que ela gosta de trocar afeto, tá? Afeto que eu falo é carinho, é conversar, é dar risada, basicamente amizade. Vamos ver o afeto como amizade, tá? Por quem você troca carinho, conversa, risadas, etc. Tudo em questão de amizade. Daí tem a parte sexual. Por quem você quer trocar experiências sexuais, por quem você sente tesão, tá? E o romance, por quem você se apaixona, tá? Esses são três, mas existem outros, por exemplo, o estético. Ai, quem você acha bonito ou bonita. A gente também tem físico. Qual corpo você acha bonito ou não? Então, vamos começar, por exemplo, com afeto. Você tem mais amizades do seu gênero ou do outro gênero? Então, eu sou homem, por exemplo. Se eu tenho uma facilidade maior de ter amizades com homens, eu sou homoafetivo. É que o pessoal começou a falar muito homoafetivo para falar um jeito mais bonito de chamar pessoas que se apaixonam por pessoas do mesmo gênero, né, que são homossexuais ou homoromânticas, como a gente vai explicar. Mas o que, que acontece? Homoafetivo é outra coisa, tá? Então o afeto é uma coisa. E muitos homens cisgênero, e a gente vai explicar isso mais pra frente, né? Muitos homens só fazem amizades com outros homens. E daí eles são homoafetivos, mas eles gostam de transar com as esposas. Então eles são homoafetivos e heterossexuais, porque eles sentem vontade de transar com uma pessoa diferente do gênero deles. Então, eles Então, são homoafetivos, porque sentem, conseguem amizades mais com homens. Pode ver que às vezes eles vão no bar ou vão beber e vão beber com outros homens. Então, eles conversam mais com outros homens, com pessoas do mesmo gênero do deles. Então, eles são homoafetivos. Assim como várias mulheres também só têm amizade com outras mulheres, não conseguem fazer amizade com outros homens. Então, tem mulheres que também são homoafetivas. Eu consigo fazer amizade tanto com homens como com mulheres. Então eu sou biafetivo. Então existem essas várias nuances dentro da afetividade. E daí, como a gente já falou também da sexualidade, por quem você sente vontade de transar, né? Então o que que acontece? Tem pessoas que sentem vontade de transar com o mesmo gênero
Por exemplo, eu sou homem, eu sinto vontade de transar só com homens. Eu sou homossexual. E tem pessoas, né, caso sentisse vontade de transar só com pessoas do outro gênero. Eu sou heterossexual. Se eu tivesse com os dois gêneros, bissexual. E se eu não tivesse com ninguém, eu seria ou, né, a sexualidade, né? Para quem não sente atração nem sexual por homens ou nem por mulheres, uma pessoa assexual, ou quando sente atração bem raramente, com uma frequência menor, tá? Lembrando que frequência de atração sexual, porque você se sente atraído sexualmente, é diferente de desejo sexual, sentir vontade de transar. Nossa, mas eu sinto vontade de transar? Raramente no mês, assim, pouquíssimas vezes. Mas é sempre por um gênero específico? É sempre por homem? É sempre por mulher? Ai, não. É sempre por homem. Então você tem uma atração sexual por um determinado gênero, tá? Mas, então, a gente consegue entender que desejo sexual, vontade de transar é uma coisa, e ter vontade sexual de transar com um gênero específico é outra. Então são duas coisas diferentes. Então você pode ter muita vontade de transar, muito desejo sexual, só por homens. Só que o que acontece? Isso te faz uma pessoa alossexual, né? Você sente vontade de transar com um gênero específico. Isso é ser alossexual. Ou eu tenho muita vontade de transar, muita, muita, muita. Mas não é nem por homem, nem por mulher. Na hora até que eu penso em transar com alguém, já me Já perde cansa. a vontade. Você pode ser uma pessoa. Pois é, você pode ser uma pessoa assexual, né? Então, você tem essa atração sexual, o seu desejo por um gênero específico diminuído ou ausente, ou em algumas situações bem raras, né? Então, você pode, por exemplo, eu sou biafetivo, porque eu tenho amizades tanto com homens quanto por mulheres. Mas, Isso na daí. hora de querer transar, eu só tenho vontade de transar por homens. Então, eu sou homossexual. Então, eu Ô, sou Gigi, biafetivo e homossexual. ô, Gigi, você sabe que. Opa, Gigi caiu de novo. Enquanto ele volta, gente, vocês conseguiram entender isso? Olha que parece complexo, mas não é. Porque o que tem a ver com o desejo sexual, muitas das vezes pode ser diferente do que tem a ver com quem a gente se apaixona, do que com quem que a gente gosta de ter amizade, que a gente tem carinho, né? Então é bem diferente, né? Então quando eu falei aí para vocês que vocês homens podem ser biafetivos, vocês assustam, falam: "Não, eu não quero ser biafetivo". Ué, mas biafetivo é ótimo, você não tem amizade com homem, com mulher, né? Biafetivo é maravilhoso. Deixa eu achar, tio Gigi, te achei aí? Ah, achei. Aqui. Viu, Gigi, deixa eu te falar uma coisa que que quando eu comentei isso, uma colega minha falou assim pra mim: "Tá, Dani, mas vamos fazer o seguinte, a gente ama a mãe e o pai, né? Uhum. Então, teoricamente, todo mundo é biafetivo, porque você consegue amar a mãe e o pai. Onde entra isso daí? Que eu não soube explicar. Tá. É que assim, o amor de mãe e pai é diferente do que uma pessoa que você sente atração amorosa, né? Se a gente realmente for ver o amor, existe o amor amizade, que daí a gente está colocando, Um né, afetivo. a afetivo, isso. Existe existe o amor romântico, porque tanto que o amor de marido e mulher, né, o amor por uma outra pessoa, o amor romântico, digamos assim, ele é diferente do amor pelos filhos, ele é diferente do amor pela mãe e pelo pai. São formas diferentes de se ter amor. Mas esse amor por mãe e por pai, tanto que pode até às vezes entrar no amor afetivo, Irmãos. tá? É, então, é isso, Pode essa até que foi a entrar no pergunta. amor, pode entrar nesse amor de afeto. Tanto que tem gente que não ama o pai, mas ama a mãe. Ou ama um tal irmão, mas não ama a irmã. Existe.
Então, acontece disso também. Então, a gente pode colocar no afetivo, mas são outras formas de amor também. Então, teoricamente, se a gente ama o pai e a mãe aí, então, teoricamente, a gente já é biafetivo. Então, as pessoas, no geral, por mais que tenha muita dificuldade de fazer amizade com a mulher, com amigas aí, talvez por um preconceito, pode ser que por gostar da mãe, da irmã, da tia, da avó, seja biafetivo, porque consegue amar outras mulheres, consegue ter carinho, afeto com outras mulheres. Agora, talvez, será que o lance de amizade não é nem questão do... Isso eu tô conjecturando, tá? Eu sei que não existe isso, não. Mas será que talvez na questão de amizade não exista algo diferente também para isso? Porque aquele lance da confiança, da broderagem aí, da parceragem e tal. E Gigi caiu de novo. A gente já sabia que ia ser assim, tá, gente? Então tenham paciência com a gente. Viu? Cadê ele aqui? De novo eu procurando o tio Gigi. Gianluca. Então, eu tô conjecturando aí, gente, se realmente a lance da amizade, da broderagem entre homens e mulheres também não tem um aspecto cultural. E eu sei que tem um aspecto cultural, eu sempre boto a culpa aí na cultura de tudo, mas tem um aspecto cultural do homem não se poder se relacionar com as mulheres que não seja de forma romântica, né? Aliás, quem nunca ouviu comentar, não, mas imagina ter amizade entre homem e mulher, é porque se eu tenho amizade com ela, porque eu quero transar com ela, não quero. E não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Amizade é uma coisa. Tanto que muitas mulheres falam assim: ai, a amiga do meu marido sou só eu. Você é meio doente, né, amada? Não tá bem, não, né? Ele pode ter outras. Caso ele queira, ele pode ter outras amizades. Mas a gente tava falando de amor de mãe e de pai também. E daí o que que acontece, ó? A gente tem que entender a diferença entre carinho, tá? E amor, dessa afetividade. Vou dar um exemplo. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai, amo meu pai. Só que a gente não é amigos, sabe? A gente não tem um nível de amizade, sabe? De conseguir conversar. É uma pessoa Tá. distante, É entendeu? verdade, Então, tem isso. então a afetividade, quando a gente fala eu sou biafetivo, eu sou homoafetivo, tá mais ligado à capacidade de conseguir ter relações. Eu, por exemplo, tenho uma amizade muito maior com você do que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, por exemplo. Então, o que que acontece? É É o verdade, vínculo, tem é a isso, é. capacidade de se ter vínculo. Embora eu tenha um carinho muito grande pela minha mãe, pelo meu pai, não é afetivo assim no campo de vamos conversar igual dois amigos profundamente. Não. Aí já é um amor meio incondicional, né? Diferente de um amor É, que é construído à base de troca, de confiança. sim. Boa, responde. Olha lá, maravilhoso. Viu, gente? O tio G Cair aqui no Instagram faz bem também, porque daí eu fiquei pensando. viu, ô Gigi, agora explica aí pro pessoal sobre as diferenças do que é identidade de gênero e expressão de gênero, do sexo biológico, e das orientações sexuais aí, que aí a gente volta tudo para esse Tá, é que a contexto. gente já deu um spoiler sobre elas, né? Mas vamos É, lá. eu dei porque Gênero. eu que estava ansiosa para isso. Não, fique tranquila. Gênero, na nossa cultura, na nossa sociedade, é se sentir homem, é se sentir mulher, ou é se sentir nenhum dos dois às vezes, ou dependendo do momento, se sentir um ou outro. Então, o que que acontece? Quando o médico tira o bebê, hoje em dia não é tirar, né? Hoje em dia vê pelo ultrassom, né? Então, quando o médico vê ali no ultrassom o sexo biológico, né, o órgão genital da criança e fala, olha, é menino, é a sociedade te dando um gênero, tá? Então esse é o gênero dado ao nascimento, digamos assim, tá? Embora a criança não nasceu ainda, mas vamos entender assim, Que é tá? biológico, que aí é o que Que você nasceu. é o sexo biológico, isso. E daí o que que acontece? O médico olhou lá, viu que tem um pênis e fala, é menino. Esse é o sexo biológico e o gênero dado ao nascimento. Com o desenvolvimento, depois que nasceu, lá na adolescência, a pessoa pode se sentir, até mesmo na infância, tá? Mas não vamos polemizar.
Quando a criança cresce, ela pode se sentir do mesmo gênero que foi dado para ela no nascimento, ou ela pode se sentir outro gênero. Por quê? Porque ser homem ou ser mulher é uma sensação. Não é um fator determinante do sexo biológico. Tá? Tanto que se eu perguntar para você o que te define mulher, talvez você não saiba me explicar. Assim como eu não consigo explicar o que me faz sentir homem. Mas eu me sinto. Então é uma sensação. Tanto que algumas mulheres, quando retiram o seio, falam, eu estou me sentindo menos mulher. Ou um homem, após a cirurgia de próstata, né? Um homem que tem pênis. Após a cirurgia de próstata, fala, eu não estou me sentindo tão homem como eu me sentia. Porque é uma sensação. Ai, não, mas tem a ver com o sexo, com o órgão genital. Tá, então você precisa tirar a roupa de todo mundo que você vai encontrar na rua para tratar como ele ou como ela? Não, né? Porque isso é loucura também. Mas aí Então, entra a identidade de gênero, né? daí vai entrar alguma coisa que a gente chama expressão de gênero. Como a pessoa Expressão está de se gênero, né? comportando, como a pessoa está se comportando, como ela está se expressando. Ela está se expressando de uma forma mais masculina? Então, talvez seja homem. Talvez. Por exemplo, eu tô com uma camisa rosa aqui. Segundo a ministra Damares, eu sou mulher. Não faz sentido essa afirmação, então. Então, o que acontece? Não é pela roupa também que a gente vai classificar. Então, quando você vai tratar uma outra pessoa na rua, tenta usar uma linguagem mais neutra possível, tá? Olá, como você vai? Como está a sua família? Nossa, como você está incrível hoje. Não precisa falar, nossa, como você está bonita. Você não conhece outra pessoa, a não ser que você conheça ela. Daí você pode tratar do gênero como Ou que ela você gosta de ser pergunte, né? tratada. Ou, tá na dúvida, pergunta, né? Como você gosta Ai, de ser tratado? desculpa. Exatamente. Como você gosta de ser tratado? Qual pronome eu trato você? Entendeu? Então é assim que a gente vai tratar as pessoas que a gente não consegue identificar muito bem. Deixa eu polemizar, então, um pouquinho. Ó, Polemiza. nunca te fiz essa pergunta, hein? Vamos na saia justa. Eu e você na saia justa, então, Gigi. O Pode que que vo- falar. E o que que A você acha? Fisiolá tá aqui. Um beijo pra ela. Que Gata! honra. A Rê, beijo, Rê, obrigada. Então vamos. Ai, a Rê vai falar. Ixi, agora eu vou polemizar bem com a Renata. Tá aqui, me ferrou. Renata, agora eu vou Quero. ficar com vergonha de polemizar isso. O que que você acha? A gente estava falando de expressão de gênero. E aí Ok. eu ia perguntar para o Gigi o que que o Gigi acha sobre a mudança aí de pronome. Ele, porque a gente estava conversando, ó, como você gosta de ser chamado, né? Qual é o pronome que você gosta que eu fale para você, ou falar de maneira neutra, que é a pessoa, você, sem colocar o o e o a. E o que que você acha do ele, dele, e tudo isso? Olha, eu não sou um especialista em línguas e eu também não sou uma pessoa não binário para falar sobre. Então, eu não sinto na pele a problematização dos pronomes. Mas o que acontece? Se tem pessoas que têm algum problema, né, que sentem que a linguagem não está sendo acessível, então por que não mudar? A língua portuguesa, até onde eu sei, tinha expressões neutras há muito tempo. Então, por que não voltar? É claro, é um processo longo e demorado? Mas em alguns países já está acontecendo. Né? Estados Unidos já está debatendo isso, países, principalmente na Europa, já estão discutindo isso. Então, eu acho que as pessoas criam grandes polêmicas e começam a tirar muito sarro dessa situação, sendo que elas não fazem a mínima ideia. Elas não estudaram nunca sexualidade, elas nunca estudaram linguística, então elas estão falando por quê, sabe? Então eu fico muito. Não é uma coisa de eu ser a favor ou eu sou contra, mas eu acho que se está gerando mal para algumas pessoas, por que não mudar? Vai ser alguma coisa que vai te matar? Não. Mas vai criar novos pronomes, que vai ser muito difícil para as crianças. A gente usa voz. Quem aqui fala vós hoje em dia? Como vós estão? Como vós estáis? Não, sabe? A gente não usa mais o vós. Então, por que não adaptar esses pronomes que a gente não usa mais
para outros pronomes. Só problematizando. Você queria problematizar, então a gente problematiza, né? Eu queria Então, jogar merda no acontece disso. ventilador. Então acontece disso. Então vamos deixar mais para quem discute língua, para quem. Esse povo da linguística, vamos deixar para eles essa bucha. A gente vai tratar a educação sexual. Ótimo! Eu fiz essa pergunta para o Gigi, gente. O Gigi caiu de novo, eu já vou chamar ele. Eu fiz essa pergunta para o Gigi, porque realmente é muito complicado a gente lidar com mudanças, né? Eu acho super complicado lidar com mudanças, e mesmo eu estando dentro da área, eu mesmo estudando isso, fazendo curso disso, eu tenho super dificuldade por exemplo, de ver uma pessoa que tem uma expressão de gênero de uma maneira e chamar ela de outra maneira. Por quê? Porque a gente aprendeu, é cultura. Mas assim, como ele falou, a gente precisa ir nos acostumando, entendeu? Eu fiz curso e mesmo assim, quando eu trato algum paciente que chega e me diz que prefere ser chamado pelo nome social ou que prefere que mude o pronome, tenho dificuldade, mas aí o que eu faço? Eu me esforço. Porque o que a gente vai fazer? Que nem o Gigi falou. Depende de como a pessoa está se sentindo. A gente vai ter que falar para todo mundo o tempo inteiro, ele? Não, mas se a pessoa está se sentindo mal a ser chamada. Vamos dar um exemplo. O tio Gigi, ele se expressa, já falou aqui, ele se expressa como homem, ele se vê como homem. Então, e se eu ficar chamando ele de ela para ela o tempo inteiro, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, ela tá não sei o que, ele vai se ofender, entendeu? Então é a mesma maneira, porque cada um se ofende de um jeito, né, Gigi? Sim, pois é. Então a gente tem que ter essa empatia para com o próximo. Então, profissionais da área da saúde têm que começar, às vezes, a colocar prontuários prontos, uma ficha de anamnese, digamos assim, sabe? De uma entrevistinha para a pessoa colocar qual é o seu gênero. E daí a pessoa marca ali no quadradinho. Como você gostaria de ser chamado? De tal forma. Isso já ajuda, porque daí o paciente chega, você lê o prontuário antes, você lê essa entrevista antes, e daí você já sabe como tratar esse paciente e como essa pessoa deve ser chamada. Porque às vezes, pessoas transexuais, por exemplo, essa pessoa nasceu Rogério. Só que durante o desenvolvimento não se vê como Rogério, se vê como Aline. Então o que acontece? No documento até pode estar Rogério. Daí você vai chamar na sua sala ali de espera Rogério, mas não é mais Rogério, é Aline. E daí a pessoa fica envergonhada com as outras pessoas, sabe? Você fica envergonhado de ter chamado de outra forma, entendeu? Então, o que acontece? Com essa avaliação já feita anteriormente, você já vai chegar e falar, Aline, a pessoa vai levantar e vai entrar na sua clínica e tá tudo certo. Então, é muito importante que a gente torne acessível a nossa clínica também. Outubro rosa. Não, outubro das mamas. Como está a sua saúde das mamas? Novembro azul, como está a sua saúde da próstata? Porque tem mulheres trans que ainda têm pênis e ainda têm próstata, então precisa fazer o exame de próstata. Tem homens trans que preservam as mamas, então como é que tá? Não é rosa, azul, vamos tentar mudar isso também. Então, são muitas coisas que a gente precisa acabar ali pensando sobre. A coisa tá falando aqui pra gente, a Dani tá falando. Eu já adaptei faz tempo nas minhas anamneses. Quando adolescente, peço para os pais, né? Peço para os pais e para a pessoa. É isso mesmo, né? A gente tem que realmente nos Sim, adaptar. E em relação, que não é todo mundo que está aqui que trabalha com saúde, né? Mas em relação às pessoas na rua, como a Rô falou, às vezes esperar a pessoa se identificar, né? Como você sim. gostaria de... Qual é seu nome? Como você gostaria de ser chamado? E assim pronto. Fica fácil, não magoa ninguém e pronto, Por acabou. exemplo, quem trabalha no comércio, ao invés de chegar e falar assim, como eu posso ajudar o senhor? Como eu posso ajudar a senhora? Como eu posso Como te posso te ajudar? ajudar? Pronto.
ajudar Pronto, você, como posso te acabou. ajudar. Como eu posso ajudar você nisso? Pronto, tá Hoje em tudo dia a certo. gente já não usa mais o coloquial senhor, senhora o tempo inteiro mesmo, e qual que vai ser É, a diferença? Não vai ser pois desrespeitoso, é, né? pois é. Hoje, então, Gigi, continue. Você estava falando aí da expressão de gênero, que aí é a roupa. Só que aí, inclusive na sua aula, você contou para gente como a expressão de gênero mudou com os tempos, né? Isso faz abrir Sim. os olhos. Conta para eles, conta pro pessoal aqui. Então, por exemplo, ser homem é usar peruca e maquiagem e meia calça? Não, porque isso era ser homem em 1700, 1600, lá na corte francesa, na corte inglesa. Outra coisa. Ah, e ser homem é usar um cocar com adornos aqui nos lábios, pintar o corpo? Não, porque isso é ser homem em algumas tribos indígenas. Ai, ser homem é se depilar completamente, tá com bronzeado legal, cabelo meio loiro, assim. Não, porque isso era ser homem nos anos 2000. Ah, então ser homem é ser todo peludão, mas bem forte, musculoso. Não, porque isso é uma das visões do que é ser homem hoje em dia. Então, o que é ser homem? Ser homem é usar meia calça, vestido comprido, saia, roupas mais soltinhas? Não, mas pode ser também, né? Mas Roupas, já foi também uma época a gente em sabe que as roupas não têm mais gênero, né? Então homens podem usar saia, inclusive na Escócia usam saias, né? E daí, muita gente pode falar assim, ah, não, homens não usam saia e isso é de pessoas que não têm educação. Vai falar disso da Escócia, que está dos em décimo Outlanders. segundo no ranking de educação. Tá, vai falar isso pra gente, né? Mas ok. E ser mulher, o que que é ser mulher? Ser mulher é usar aquelas saias grandes com todas aqueles metais para deixar o bumbum daquele tamanho e uma sombrinha? Não, porque isso é ser mulher lá em 1600, 1500. Ah, e ser mulher é o cabelo comprido, né? Um cabelo elegante, todo com penteadinho assim, e roupas, né? Não precisa ter aquelas gaiolas gigantes, mas um vestido comprido, não, porque isso era ser mulher no início do século passado. Ah, ser mulher é não poder usar calça. Não, porque isso também era ser mulher lá atrás. Ai, ser mulher é usar roupas, um pijaminha, né, um kimono bem grudadinho no corpo, um lequezinho, não, porque isso era ser mulher na comunidade chinesa lá atrás, às vezes até hoje em dia também. Então, o que é ser mulher? Então, ser homem e ser mulher, não importa o seu sexo biológico, se você nasceu com pênis ou com vulva, não importa também a sua roupa, ser homem ou ser mulher é uma sensação. E até que você saiba como o outro se sente, demora um pouco. E também, se você está na dúvida, pergunte. Mas até lá, usa uma linguagem mais neutra, o mais neutro possível. Como eu posso te ajudar? O que você procura? Sabe, usar uma linguagem neutra, não precisa usar ele, dile, porque também pode confundir pessoas mais velhas. Mas então, usa uma linguagem mais neutra, como eu posso te ajudar, como eu posso ajudar você. E tudo isso juntinho dá certo. Maravilhoso. O, o Gigi, opa, o Gigi caiu de novo. Eita, tá nós que a gente fica nesse pula-pula com o Gigi. Aqui, ó. Enviar solicitação. Agora eu já peguei até o jeito de como te achar de novo, Gigi. Fica até mais fácil. Gente, eu vou procurar aqui, tinha umas perguntas que eu já tinha visto lá em cima. Tem pergunta falando de tamanho de pênis, não vai ser nessa live. Aqui, eita, te mandei, não foi, Gigi? Educação sexual na escola urgente, maravilhosa. Isso é verdade, Rô. Educação sexual na escola urgente, por favor. É... que- Aqui, foi. Pronto. Agora acho que ele entra. Ei, foi? Tio Gigi não está conseguindo participar. Pera aí, tio Gigi, que eu vou insistir em você.
Eu quero continuar falando pro Foi. Gigi. Voltei. Desculpa. Foi. Agora eu tava até com problema de entrar. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Achou alguma pergunta? Não achei. Era como... Tinha pergunta que não tem a ver com o nosso tema. Então depois Ah, se der, a gente fala. Ah, aqui, aí a gente falou como é essa identidade, então a gente falou da expressão. Tá, aí agora explica pra gente, então, o que que significa a gente ser... Bom, a gente conhece o que que é ser homem e o que que é ser mulher, que isso significa quando eu sou mulher que eu nasci com a vulva e com a vagina e eu me sinto mulher, eu sou cisgênero. E quando eu não me sinto, tio Gigi? então, o que que acontece? No nascimento, então, você recebe um gênero. Então, se você nasceu com vulva, a sociedade fala que você é mulher. Se lá na frente você continuar se sentindo mulher, ótimo, você é cisgênero. Se você nasceu com pênis, a sociedade fala que você é homem. Lá na frente, se você continua se sentindo homem, você é um homem cisgênero. Já se você nasceu com uma vagina, com uma vulva, a sociedade fala que você é mulher, mas lá na frente você se sente homem, você ultrapassou esse gênero que te foi dado ao nascimento. Então você é transgênero. O prefixo trans quer dizer ultrapassar, né? Quando a gente vai falar um cruzeiro transatlântico, é que ele vai cruzar, ele vai passar o oceano. Então, transgênero é aquela identidade de gênero, é aquela sensação de gênero que ultrapassa o gênero que você recebeu no nascimento. Então, uma pessoa que nasceu com vulva, a sociedade fala que é mulher, e daí lá na frente se sente homem, é um homem trans. Uma pessoa que nasceu com pênis, a sociedade fala que é homem, lá na frente se sente mulher, é uma mulher trans. Tá? Então, transgênero é o gênero que a pessoa se sente lá na frente. E que E, não é igual ao gênero do nascimento. e isso pode mudar, né? Conta pra mim, que adoro que tudo seja sempre a mesma coisa. Não necessariamente, né? O que que acontece? A gente tem um período ali na adolescência que é mais difícil, né? Que a pessoa tá, né, se descobrindo. E daí ela pode se sentir mulher e depois não estar se sentindo mais, né? Tem vários casos de pessoas que ou se sentiram homem a vida toda ou nunca tinham parado realmente para refletir sobre o próprio gênero e lá no envelhecimento, na velhice, aos 60, 70 anos, se descobriram com outro gênero. Mas o que que acontece? A sexualidade, ela é fluida, né? Ela pode mudar? Pode mudar. Com o gênero é um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer? Claro que pode acontecer. Como o filho lá Acontece da da Angelina. Gretchen, da Angelina Jolie também Porque de aconteceu, criança nasceu menina e se sentia menino, né? E Aham. agora que tá mais velha, acho que deve ter os seus, sei lá, os seus 20 anos, 17, sei lá, 15 talvez, já quis de novo se sentir como menina, quis ser mais menina, né? Então, não Uhum. necessariamente vai ficar mudando, mas pode mudar, né, Gigi? A gente pode mudar de Pode, ideia. pode. Não é bem mudar de ideia, é mais a sensação. A sensação pode mudar. Assim como hoje, é que assim, na sexualidade eu falo muito que eu estou. Eu É, estou. hoje estou homossexual porque me sinto atraído sexualmente por homens, né, por pessoas do mesmo gênero que o meu. E eu estou homorromântico porque eu me atraio romanticamente com pessoas do mesmo gênero que o meu. Amanhã eu posso conhecer uma mulher que vai mudar a minha vida. Assim como pode não acontecer nada. Mas o que que acontece? Eu hoje estou. E eu estou cisgênero também. É que é muito difícil falar essas coisas porque as pessoas acham que é sempre a mesma coisa o resto da vida. Mas não. Quem nunca gostava de um doce lá na infância e hoje abomina esse doce? A sexualidade muda para comida, para programas de televisão, para atração sexual e para atração romântica. E para gênero Maravilhoso. também. E tá tudo certo. Ai, mas a gente vai viver mudando a vida inteira. Vai. A sua cara não mudou vamos aproveitar que tá todo mundo colocando foto de criança. A pessoa não mudou?
De quando era criança para quando tá hoje? Não tá mais fácil das coisas? Não tá com barba agora? Não tá careca agora? Então, as pessoas mudam externamente e internamente. E tá tudo certo, tá tudo bem, É, tá? isso eu tinha um pouco de dificuldade de entender. Essa história assim de que pode ser, que é fluido, entendeu? Que a sexualidade é fluida. Uhum. Claro que tem muita gente que vai, por exemplo, como você, até agora, desde criança se sentiu homem e se sentiu homossexual. E até agora, com seus Sim, 30 e bola, não, tá tudo bem. sim. Agora, de repente, alguma coisa pode mudar. É como eu falei, eu também falei isso outro dia. Eu falo, olha, neste momento, eu acredito que eu Estou, sou, eu estou que eu assim, estou, mas, que eu estou né? heterossexual. Me pergunta de Mas novo nada amanhã, que impede. nós responde melhor. Pois é, nada impede, né? Ah, maravilhoso. Enquanto o Gigi entra de novo, a Rô tá falando aqui como fica o emocional da pessoa sendo trans, que quer a retirada dos seios e não tem condições de fazer. É complicado, né, Rô? Só que agora os hospitais grandes, como por exemplo a própria. Cadê ele? Peraí que eu tô procurando ele. Ixi, ele até saiu da sala, se eu não me engano. Ou como a USP em São Paulo e hospitais grandes, assim, de grandes centros, eles têm um projeto para esse pessoal, tá? Então, as pessoas conseguem ter um acesso para fazer toda a mudança de sexo, inclusive com hormônios, com psicólogo, com tudo junto, tá? Então, mas o psicológico deve ficar uma porcaria, né, Gigi? Você não Do ouviu a quê? pergunta? Você Não não ouvi a ouviu? pergunta. Não, esse negócio tá Ah, fechando, tá um horror. o emocional da pessoa trans que quer a retirada de seios não tem condições de fazer. Eu estava explicando que existem esses hospitais grandes, como a USP mesmo, que tem esses projetos para pessoas trans fazer toda a mudança, inclusive com terapeuta, com tudo, porque não é um processo fácil emocionalmente, né? Mas as mulheres até se machucam usando um binder, né, o Sim, se Gigi? machucam. É, porque acaba utilizando ou muito apertado ou algo que, né, não é próprio para isso. Então acaba se machucando. Lembrando que o SUS faz cirurgia, tá? De retirada de mama. Então, para transexuais. Então, inclusive Mas faz será que até em a qualquer cirurgia de. cidade? Não, né? Não é só em grandes centros? Eu acho que Então, sim. daí se você mora numa cidade pequena, vão te transferir para um outro polo, para uma outra cidade que realiza essa cirurgia. Inclusive também faz a cirurgia de redesignação sexual, que o Sim, povo conhece mais como troca de sexo. Então, faz isso. faz. E tem todo o aspecto emocional aí envolvido, que Tem é, tudo. É. que é super importante, porque depois de uma cirurgia, depois fica complicado você ah, não estar mais na cirurgia, né? Você voltar Sim, tudo atrás. Então tem tudo um sim, processo psicológico grande aí para passar. precisa. Você viu a alegria de um que conseguiu? Que ótimo, é muito bom mesmo. Tem bastante vídeos na internet que fala isso e inclusive tem perfis de homens trans, mulheres trans contando a sua vida. E eu acho Com sempre certeza. interessante se você está num lugar em que você não conhece ninguém assim, se você vive de uma maneira em que você nunca viu, uma vez na vida vai ouvir a história dessas pessoas para você poder. Porque é difícil a gente ter empatia por algo que a gente nunca ouviu falar, né? Mas vai Com ouvir um toda pouquinho a certeza. história do outro, né? Ninguém quer. Vai escutar, vai saber como é que funciona para conhecer a natureza do outro. Ó, a Ferviana comentando que as pessoas, que os trans do interior migram para cidades maiores, tanto por questão de respeito quanto para acessibilidade em questão de saúde. E é verdade, fazem isso mesmo. Porque no E interior é até bem difícil ainda. E até os profissionais da saúde, assim como nós, às vezes não capacitados para lidar, né? Como a gente estava falando, né? Infelizmente. Sim, pois é. Mas eu acho que assim, ó, eu recomendo para todo mundo que vai assistir essa live depois gravada ou que está aqui, procurar uma vez na vida ouvir a história de alguém, de algum homem trans ou de alguma mulher trans
e Sim. tudo que passou na cabeça da pessoa e tudo que aconteceu na vida da pessoa, para você, se algum dia se encontrar com alguma pessoa, você não tenha mais esse frescura, quer nascer de um jeito e quer ser tratado de outro, mas que frescura, Ah, mas que querem não sei o que mudar as lá. regras do jogo agora. Amado, as regras do jogo mudaram 40 vezes nos últimos anos, acha? Pois Ah, o é, sempre povo. tá mudando É as o... regras do jogo, né? Pois é. Antes não podia separar, agora pode. E daí, é coisa recente. Não é coisa recente, a gente sabe disso. Vamos parar de hipocrisia aqui. Então vamos lá. Pois é. Ó, aí, ô, Gigi, a gente já explicou lá do cisgênero e do transgênero. E o não binário? Onde entra O aí? não binário é uma pessoa que não se sente nem homem nem mulher. Né? Não sente nenhum dos dois, porque afinal ser homem ou ser mulher é uma sensação. Então a pessoa não se sente nenhum nem outro. E daí pode ser estranho assim pra gente, porque a gente vive numa cultura binária, homem e mulher. Mas tem culturas que têm até 5 gêneros, né? Então, e aí? Como é que funciona para essas culturas? É só diferente do que a gente está acostumado. Mas a nossa sociedade tem que mudar essa visão de binário, homem e mulher, para ver essas pessoas, essas nuances, né? Essas vários tipos de natureza que encontra ali no meio ou fora desse binarismo, tá? Inclusive existem pessoas gênero fluido, né? Que um momento se sente homem e depois num momento se sente mulher. Afinal é uma sensação. Então tá tudo certo, tá? O gênero é uma sensação, tá, gente? Coloquem isso na cabeça. Não é o sexo biológico dela, não é o tipo de roupa que ela usa, não é nada disso, tá? É uma sensação. E como sensação pode mudar. Não tem momentos que a gente tá Triste muito ou feliz? feliz e tem gente que a gente tá triste e tem vezes é isso. Tem momentos que a gente tá feliz, tem momentos que a gente tá triste, tem momentos que a gente não tá nenhum dos dois. A gente tá ali no meio, assim, Tá nada. só tô. Não tô nenhum, nem outro. E tá tudo certo. E eu lembro que você comentou que. Ih, tio Gigi caiu de novo. Eu vou comentar que ele falou pra gente numa aula. Que existe uma tribo, uma espécie de tribo indígena e alguma coisa assim, é, em que quando a pessoa, né, começa criança, começa a ficar adulto e os homens vão caçar e as mulheres vão na cozinha. E aí, de repente, aquela criança não gosta de caçar, ela gosta de ficar na cozinha. E aí, simplesmente, essa tribo indígena simplesmente coloca aquele menino para ir trabalhar na cozinha e tá tudo certo. E aquela menina que sente vontade de caçar, vai ir caçar. Né, Gigi? Eu achei super legal esse seu comentário aí É, sobre essa tribo. inclusive, a gente tem uma visão dos homens das cavernas, né, das pessoas das cavernas lá atrás, que o homem ia caçar e a mulher ficava, né, na caverna, etc. Essa visão, a história, a ciência já comprovou que não era assim. As mulheres iam caçar também. Afinal, se ficassem nas cavernas, o bicho ia comer. Então, elas tinham que ir caçar também para o grupo ficar todo ali junto. Claro, se a mulher, né, ou a fêmea, a pessoa que pariu, se ela acabou de ter um neném, ela vai estar ali mais cansada e etc. Mas ela vai ficar ali perto do grupo que está realizando a caça, não vai ficar longe na caverna e etc. Então não tinha essas visões bem definidas, essas coisas que a gente começou a ter isso há uns 15 mil anos para cá, tá? Onde a mulher começou a ser Ser mais mulher. a ser mulher, né? O homem começou a perceber o seu papel e olha, eu sou o homem da relação. Algumas pessoas vão chamar isso de o início do patriarcado. E daí o que acontece? Daí ele vai começar a jogar mais a mulher dentro de casa. Não, eu tomo conta de tudo. Você fica em casa. Não, você, Aliás, sendo né, ele não que queria dividir o dinheiro, a terra dele com o filho de outros, né? Teve essa pois ideia é, aí. e ele tinha que assegurar que aquele filho daquela mulher ela era dele. Então Dele, aquela mulher exatamente. é começada a ver como posse. Né? Ela é minha mulher, ninguém mais vai transar com ela. Então aquele filho eu tenho ter certeza que é meu. E daí começou a visão de mulher como posse.
E de mulher como dona de casa, delicada, mas e toda a estrutura que foi mudando com os anos, como você mesmo disse, tanto na roupa como nos afazeres, afazeres, o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, né? E essa Sim. tribo aí que você comentou, não tinha isso, né? Era simplesmente, ó, como você se sente? Me sinto mais propício para fazer tal coisa? Então você vai fazer tal coisa, não Ah, tem vai essa fazer tal história. coisa. É, e tá tudo Ô, certo. Tanto que as nossas visões de emprego, de ai, pedreiro é só homem, a mulher tá lá já, hoje né? já tá Ai, mudando, manicure, isso. cabeleireiro, né? É, Tudo, tá tudo mudando. E precisa mudar, a gente precisa mudar o mais rápido possível. É isso. e aquele preconceito, né? O cabeleireiro não tem mais só isso. O cabeleireiro que é cabeleireiro, ele é homossexual. Né? A mulher que é pedreira, ela é homossexual, porque ela é machão, ela É, é lésbica machão. E não tem nada a ver. Hoje em dia eu já conheço ótimos cabeleireiros que são sim, heterossexuais. tem Simplesmente nada a eles ver sexualidade com têm esse emprego, nada a com ver. ofício, né? É um Sim, ofício, uma capacidade de fazer alguma coisa. E nem com a sim, sensação de gênero dele também, né? Com o que ele está pois é. sentindo. Ô, Gigi, aí. O classifica, eu nem sei como é que fala. Aquela história que você estava falando lá do romântico, do não romântico e tudo isso daí. Classifica aqui pra gente bem explicadinho pra ver se entende, vai. Tem pessoas que sentem atração romântica, quero dizer, sentem vontade de se apaixonar por homens, sentem vontade de se apaixonar por mulheres, ou pelos dois. Então, se eu, por exemplo, eu só sinto vontade de me apaixonar por pessoas do mesmo gênero que o meu. Então, eu sou homorromântico. Se eu sentir um dia uma vontade de me apaixonar por uma pessoa com um gênero diferente do meu, eu serei heterorromântico. Se eu sentir pelos dois, eu serei birromântico. E tem pessoas que não sentem vontade nenhuma de se apaixonar, que não se apaixonam por outras pessoas. Essas pessoas são aromânticos, tá? Ou que só sentem vontade, atração romântica em situações bem específicas, tá? Então, por exemplo, comecei a conversar com um rapaz e, nossa, a gente virou um amigo tão legal e de repente me apaixonei por ele. Então, você sentiu a atração romântica depois de um vínculo muito forte. Então, isso pode acontecer também. Como também nunca pode acontecer. Então, são pessoas aromânticas. E daí tem muita gente que fala assim: nossa, não, porque isso não existe. Não, porque aromântico é só pra putaria, é só pra pegar geral. Não, não tem disso, meu povo. Tem gente Tanto casado que é porque romântico, né? pois é. Por quê? Porque não importa se você se apaixona ou não pela pessoa, você pode estar casado com ela. Quantos casamentos infelizes não existem por aí, né? Então a pessoa aromântica pode se casar, pode ter um relacionamento por curiosidade, tá? Uma pessoa aromântica pode ali ou não ter uma atração sexual, ter uma vontade de transar com uma outra pessoa, tá? Então, o que que acontece? Assim como é que muitos aromânticos também são assexuais, eles não têm desejo, eles não têm atração, desejo eles têm, mas eles não têm desejo por um gênero específico, desejo por homem, desejo por mulher. Então, o que que acontece? Eles têm uma vontade de transar? Tem, só que não com outra pessoa. Quando eles só pensam, eles têm vontade de transar, eles gostam da sensação de transar, tá ali, tá tudo bem. Ô, Gigi, o... Tá me ouvindo? Travou? Não. Não travou, né? Você tá me ouvindo? Travou. Eu percebi que ele tava paralisando. Ô, gente, tem dúvida disso, do romântico, né? Que o romântico não é o sexo. O romântico é por quem eu me apaixono. Normalmente, a gente bate isso, né? Então, bate por quem eu me apaixono e por quem eu tenho vontade de transar e, né? E por quem eu tenho afeto, já não. Mas normalmente bate isso. Normalmente é a mesma. A pessoa tem o mesmo. Mas existem pessoas que não.
que realmente não. De vez em quando vai acontecer de você ser romântico, birromântico, porque consegue se apaixonar, mas não tem. E isso acontece, né, Gigi? Por exemplo, eu consegui me apaixonar por uma mulher e não ter desejo sexual com essa mulher. Sim, que daí você não é homossexual, você é só homorromântica. Existe isso. Tanto que muitas pessoas acabam sentindo isso, né? Por exemplo, existem pessoas assexuais que, mesmo sendo assexual, é heterorromântico. Então a pessoa não tem atração sexual, mas tem ali a atração romântica, né? Ou eu, por exemplo, amanhã pode aparecer uma mulher que eu me apaixono enlouquecidamente por ela. Mas eu vou continuar sendo homossexual, só sentindo desejo sexual por homem. Ai, é que tá falando aqui que só tem 50 minutos. Nossa, já? 50 segundos. Gigi, mas olha que interessante. Por isso que hoje em dia a gente conversa das novas formas de amor. Porque se você quer casar com uma pessoa que muitas das vezes você se apaixonou, mas você não tem desejo sexual, mas você tem desejo sexual por outra pessoa, isso vai Pois é. acontecer. E aí, Vai, pode. e para algumas pessoas não é necessário estar apaixonado para sentir desejo ou para conseguir transar, né? Sim, e tá Fica. tudo certo. E, inclusive, sempre foi assim. Só que a gente nunca entendeu. E aí se forçou a estar num relacionamento, se Exatamente. forçou a estar sem sentir vontade e tudo mais. Né? Exatamente. Hoje, Gil, eu acho que vai cair a live.